Eu creio que o Espírito Santo, Pai, há de usar, Pai, a vida dele de uma forma sobrenatural nessa noite, Pai. Que corações possam ser tocados, Pai, por cada palavra que o Senhor colocar na boca dele, Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, Deus, e te agradeço pela vida dele, pela vida da sua família, Pai. E por ter sido, Deus, em nome de Jesus, um vaso, Pai, um instrumento nas tuas mãos nessa noite. Muito obrigado, Deus, e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma noite de culto ao Senhor. Isso já é um momento de grande alegria, né, irmãos? De estarmos aqui reunidos a esse Deus maravilhoso, né, todo-poderoso, que tem nos confortado a cada dia, né, tem nos direcionado. Isso é algo que não tem preço. Amém? Essa noite eu queria compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração aqui com a igreja, né? Vou chamar de última hora para ministrar, como sempre, o pastor sempre pega em cima da hora, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Filipenses 4, versículo 4 em diante, diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos, algumas versões dizem preocupados, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pecados a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Põe a tua Bíblia de lado aí, vamos estar orando especificamente aí pela palavra. O irmão Otto já orou pela minha vida aqui, mas nós vamos estar fazendo uma oração direcionada à palavra nessa noite. Curva a tua cabeça nesse momento, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos apresentar esse momento, Senhor. Sabemos que é um dos momentos de mais importância durante o culto, ó Pai. É o momento da Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos agora, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito já comece a visitar os corações, Senhor. E toda a mente, Senhor, todo coração que estiver preso, Senhor, que o Senhor venha estar libertando nessa noite, Pai, nessa hora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Desde já, Senhor, quebra todo o conhecimento humano, Senhor. Que aqui nessa noite é o Teu Santo Espírito que vai falar aos nossos corações, Senhor. Desde já, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha acampar os Teus anjos ao nosso redor aqui, ao redor dessa igreja, Pai, guardando e livrando de todo o mal. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os corações aqui nessa noite possam ser terras férteis, Senhor, para que a Tua palavra venha, Senhor, penetrar fortemente, Senhor, e que essas pessoas saiam daqui edificadas, restauradas, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra, Pai. Desde já repreendemos todo o laço do inimigo e tudo que não provém de Ti nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Ti. Amém, irmãos? Irmãos, aqui, como nós vemos aqui, é um texto do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, aos filipenses. Mas é muito interessante que alguns versículos que nós lemos aqui, parece que o apóstolo Paulo estava escrevendo para os nossos dias, para os dias de hoje. Quando nós lemos aqui sobre a preocupação, que é algo que me chamou muita atenção aqui, não andeis ansiosos, em algumas versões diz, não andeis preocupados com coisa alguma. E o que nós temos visto hoje, não só na igreja, mas eu quero falar um pouco sobre a igreja também, mas nas pessoas. É um momento de pura preocupação, de extrema preocupação. As pessoas andam preocupadas com tudo que tem acontecido. No meio evangélico nós temos, e é algo que temos que ficar mesmo preocupado com tudo que tem acontecido no meio evangélico, né? Os escândalos, né? O país tem passado por uma crise tremenda e esse tem sido o assunto do momento. Tem sido o assunto que está em evidência, a crise do país. Só que nós temos como filho de Deus entender qual é a nossa posição em meio a toda essa situação, em meio a todos esses rumores. Nós temos que começar a achar as saídas. E é um tempo em que Deus está nos chamando para que nós venhamos nos aproximar dEle, irmãos. Tem
tempo de oração, aqui como o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipenses. É tempo de apresentar as nossas petições. É tempo de não ficar dando ouvidos ao que o mundo tem falado. É tempo de não ficar dando ibope a tanta crise, a tantas coisas. É tempo de não ficar se preocupando com coisas que não vão agregar nada em nossas vidas. Amém? E quando olhamos um momento de grande dificuldade e instabilidade em todas as áreas que temos passado, e começamos a enxergar que o assunto do momento é uma crise, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. E o que eu tenho visto no meio do povo evangélico, eu vou falar do povo evangélico, eu converso muito com crente, com pessoas que são cristãs, é que esse assunto tem roubado o foco. Meu irmão, o foco da nossa vida não é crise, não é momento de dificuldade. É claro que nós vamos passar por tudo isso, a Bíblia diz isso, Jesus deixou isso escrito: no mundo tereis aflições, mas a nossa parte é ter bom ânimo, a nossa parte é saber onde nós temos depositado a nossa confiança. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. E esse texto que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Filipenses é um texto que se amolda muito à nossa situação. Porque nós temos visto uma igreja preocupada. Nós temos visto pessoas preocupadas com coisas que não vão agregar nada. O nosso foco aqui, irmãos, é a nossa salvação, é a salvação de pessoas. O foco da igreja do Senhor tem que ser esse. Tem que ser a salvação. E as pessoas continuam dando ibope, a crise, e isso tem remoído dentro das pessoas, ao ponto de perder o foco. As pessoas não falam, você vai conversar com o crente mesmo, pessoas que já estão alguns anos na igreja, você sabe disso, e a pessoa não fala nada de Jesus. Isso tem me incomodado muito. A pessoa só fala de crise. Olha, está difícil, é tempos difíceis, é isso, é aquilo outro. E você não vê sair nada de Jesus. Você não vê sair nada da palavra de Deus. Você não vê sair uma palavra que te levante, que te leve para frente. O foco é a crise. Tem sido muito usado essa palavra nos nossos dias. Eu acredito que não é só comigo, você também tem escutado falar sobre isso. Televisão, então a mídia está pondo isso aí uma evidência ao extremo, ao ponto das pessoas ficarem com isso bitolado dentro da cabeça. Mas hoje eu quero que você, através do Santo Espírito e da palavra de Deus, você saia daqui com a tua mente renovada. Que essa paz, que excede todo entendimento, ela venha habitar dentro de você. Você sai daqui nessa noite diferente. Esse é o foco, em nome de Jesus. E para qualquer lado que se olhe, ela está em evidência, a crise, porque o mundo está vivendo uma intranquilidade, uma preocupação terrível em todos os setores. E isso tem de uma certa maneira refletido na igreja do Senhor. Aquilo que eu estava falando, você conversa com as pessoas e elas só falam em crise. Sabe? Eu tenho algo comigo e eu quero que você leve isso com você também. Meu irmão, quem está em Cristo não tem crise, não está em crise. Se você realmente está em Cristo, você não está em crise, meu irmão. Porque Ele, meu irmão, tem a saída para todas as coisas. Se você realmente está com a tua vida voltada a Ele, nós vamos entender mais algumas coisas que eu vou falar dentro disso aí. Aqui, você não está em crise. Se você estiver em Cristo, você não está em crise. Guarda isso aí no teu coração. Nunca antes tivemos tão evidentes sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca antes nós tivemos tão grandes sinais, irmãos. Tão evidentes, certeza de que Jesus está voltando. Talvez você possa estar pensando aí de você, mais uma vez esse papo. Já está há 2000 anos falando sobre isso e Jesus não volta. Meu irmão, se você for a fundo nas Escrituras e começar a comparar o nosso momento, o momento da igreja, o momento em que o mundo está vivendo, e você começar a juntar as coisas, você vai ver que está muito próximo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É só você se aprofundar um pouco nas Escrituras que você vai ver. Isso é óbvio. Está na cara, meu irmão. Está muito próximo a volta dele. É só você
se dedicar um pouquinho mais à leitura da palavra. Hoje estamos enfrentando lutas, problemas e muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo nos deixa um conselho aqui nesse texto, quando ele diz que nós devemos colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas petições. É algo que me impactou bastante, porque esse momento em que nós estamos vivendo, as pessoas se preocupam muito com o que está ao seu redor e acabam esquecendo dos princípios de Deus. A oração é um princípio de Deus. A oração é algo que você tem que exercitar todos os dias na sua vida. Eu tenho que exercitar na minha vida, porque é algo que, se nós não nos policiarmos nessa área, meu irmão, eu garanto para você que você não ora. E a gente, é algo que nos impacta muito aí quando a gente está fazendo Casados para Sempre, porque eu sou líder de casais aqui, para quem não sabe, e a minha esposa ali, que sempre quando chega nessa aula, irmãos, orando juntos, é algo assim de extrema dificuldade, irmãos. Eu olho para ela e falo, mais uma vez a gente está orando pouco, como é que pode? Porque é uma área em que nós deixamos esfriar em nossas vidas, nós não procuramos intimidade com Deus através da oração. Sabe, as nossas petições, nós entramos na presença de Deus só pedindo, e o apóstolo Paulo fala aqui sobre ações de graças. Você tem que pedir mesmo, você tem que colocar diante de Deus, mas você também tem que entrar com ações de graça. O apóstolo Paulo ensina isso. Nós temos que agradecer também. Mas a oração é uma área em nossas vidas que nós não damos muito valor, nós não estamos muito preocupados em orar. E é por isso que qualquer coisa rouba o foco daquilo que realmente tem interesse para nossas vidas. Porque é pouca intimidade com Deus. Irmãos, se nós soubéssemos, o poder da oração, meu irmão, nós íamos mudar várias situações no país, na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, nas pessoas que andam com a gente. Nós iríamos conseguir mudar várias situações, várias circunstâncias. É que nós não conseguimos entender o poder que há na oração. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, que devemos orar ao Senhor, levar as nossas petições e súplicas a Ele. Porque o mesmo Deus que foi com os homens no passado, Ele é conosco também nesse tempo, meu irmão. O mesmo Deus que foi com Moisés lá no Mar Vermelho, que foi com Josué, que foi com José, Ele é com você também, meu irmão. Esse Deus não foi só para os nossos antepassados, não. Esse Deus é para nós, é o dia de hoje, nós vivemos os milagres desse Deus maravilhoso. Só que o que você tem posto diante de Deus? Você tem pedido para pessoas? Você tem pedido para quem? Onde você tem depositado a tua confiança? Qual tem sido a tua intimidade com Deus? Qual tem sido a tua busca a Deus? Deus, Ele está chamando a igreja dEle para um tempo de intimidade, de busca, de se aproximar. Tudo que tem acontecido aí, irmãos, eu creio. Isso é algo que eu creio, não está na Bíblia, tá? Que é para aproximar, para que o povo se aproxime de Deus. Sabe? A gente vê pessoas nessa crise, vamos falar um pouco sobre a crise. Pessoas que eu conheço que tinham muito dinheiro, que era soberbo, arrogante. Pessoas que você falava de Deus, a pessoa virava a cara e saía de pé de você, falando, mas é um crente chato. E hoje essas pessoas passaram por essa crise, estão quebradinhos, irmãos. E eles estão, quando você fala de Deus, Ele fala mais, eu quero ouvir. Então é um tempo em que Deus está chamando as pessoas para se aproximar. E eu vejo muito cristão reclamando, está muito ruim, esse negócio tá demais e tal. Irmãos, nós não podemos querer entender o propósito de Deus. Nós temos que participar, fazer aquilo que realmente agrada o coração de Deus, chegar mais próximo dEle. Ele vai te capacitar a passar por esse momento, se você chegar a se aproximar dEle. Não creio que isso é eterno não, irmãos. Isso é momentâneo. Tudo é passageiro aqui nessa terra, meu irmão. O que
que Deus quer que você se aproxime para que você possa superar todas as dificuldades, tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas. É tempo de se aproximar de Deus. E esse mesmo Deus que era com os homens do passado, Ele vai ser conosco também hoje. Porque Ele é um Deus imutável. Ele sempre está pronto a ouvir e responder às nossas petições, às nossas orações, às nossas súplicas. Deus, irmãos, Ele está sempre pronto. Nós é que vacilamos e não colocamos diante de Deus as nossas orações. Nós não oramos, oramos pouco. Nós não colocamos diante de Deus as nossas súplicas. Mas Ele está sempre pronto. Ele está sempre com o ouvido estendido, irmãos, ao teu favor, em tua direção. Ele é um Deus imutável. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz a palavra do Senhor. O que é impossível ao homem, é possível para Deus, irmãos. Talvez você esteja pensando nesse momento, ou você já pensou, quando falaram sobre a crise para você, não tem mais jeito. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você que há jeito ainda. Enquanto houver vida, há esperança, irmãos. Só que essa esperança tem que estar depositada no lugar certo. A tua confiança tem que estar depositada no lugar certo. O lugar certo é o Senhor. O homem pode achar que não tem mais jeito, mas para Deus sempre vai ter jeito, irmãos. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Irmão, para Deus nada é impossível. Eu não sei o que tem acarretado a tua vida até o dia de hoje, que essa crise tem trazido de consequência para a tua vida, seja na área da família, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Eu não sei o que tem afetado a tua vida, mas para Deus nada é impossível. Se você estiver em sintonia com Ele, junto com Ele, saiba que você vai passar por cima de qualquer dificuldade, meu irmão. Não vai ter crise para você, sabe por quê? Porque Ele está contigo. Amém? Creia dessa maneira. Mas não esteja inquieto, não esteja preocupado. A palavra de Deus, ela fala sobre essa paz, a maravilhosa paz que excede todo o conhecimento humano, que guarda os nossos corações e sentimentos. Só que para você ter essa paz, essa maravilhosa paz, meu irmão, você precisa saber de duas coisas. Você primeiro tem que saber qual é a posição de Deus na tua vida. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E a segunda é, qual é a sua posição em Deus? São duas coisas que nós não podemos esquecer, meu irmão. Qual é a posição de Deus na minha vida? Qual é a minha posição em Deus? Essas duas questões, elas vão te levar a entender qual é o teu nível de fé em Deus, meu irmão. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem sempre que estar se perguntando, qual é a posição de Deus na minha vida? Eu quero deixar essa pergunta para você, essa noite. Qual é a posição de Deus na tua vida? Primeiro lugar? Segundo? Qual é a sua posição em Deus? Onde você se encontra em Deus nessa noite? Até o dia de hoje. Onde você se encontra em Deus? Íntimo, coladinho dele? Longe? Mais ou menos? Você tem que saber qual é a sua posição em Deus, irmão. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm tido nos dias de hoje. As pessoas não conseguem saber qual é a posição de Deus na vida delas, e você identifica isso quando você vê a pessoa passar por um problema. Sabe por quê? Porque ela não recorre a Deus. Ela se desespera e procura pessoas, procura banco, se for situação financeira, procura agiota, procura várias outras saídas. Sabe por quê? Porque a posição de Deus na vida dela não é em primeiro lugar. E a posição dela em Deus é um pouco longe. É um pouco longe. Talvez ela até grite, mas ela está um pouco afastada de Deus. E não que Deus não escute, mas Deus dá preferência para os íntimos, irmãos. Aqueles que estão juntos, na mesma visão, no mesmo propósito.
Esses sim vão superar todas as coisas. É um tempo de busca. Se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, acima de todas as outras coisas, é um sinal de que a nossa confiança não está nele, e sim em coisas passageiras, porque tudo passa aqui nessa terra, meu irmão. Mas o nosso Deus, ele é eterno e não passa nunca, nunca passará. Esse é o nosso Deus. Sabe, e é triste quando você olha para algumas situações dentro da igreja, ou pessoas que você conhece, e você vê que realmente Deus não está em primeiro lugar na vida da pessoa. A pessoa está trocando certeza por incerteza. As pessoas vivem achando que vai ser para sempre isso aqui. Não, isso aqui é passageiro, meu irmão. Você está aqui de passagem. Você não tem que ficar se apegando a coisas mundanas, as coisas terrenas. O propósito aqui é ganhar vidas para o reino e ir embora. O propósito aqui é salvação, meus irmãos. Nós temos que entender essas coisas. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nossa confiança tem que realmente estar nele. E se você não estiver totalmente em Deus, se você não souber a sua posição em Deus, você é uma pessoa instável, insegura. E qualquer sopro de dificuldade que o mundo der, qualquer má notícia que você receber, vai te abalar com facilidade. Sabe por quê? Porque você não está totalmente em Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós sabermos a nossa posição em Deus nesse momento. O momento está difícil, está todo mundo, com o pé atrás, mas eu tenho que saber a minha posição em Deus, porque senão você é uma pessoa insegura, instável. Qualquer coisa vai me abalar, qualquer coisa vai fazer com que eu saia da minha posição. Não, eu tenho que ter a sabedoria de entender que eu estou em Deus, e não importa o que vier, eu sei que Deus também está comigo. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, só para a gente entender melhor o que a gente está falando. Salmo 125 diz assim, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Versículo 2: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a sua posição em Deus, irmão. A sua confiança em Deus faz com que Deus, ele te guarde e te proteja para sempre. E nesse momento o texto diz agora e para sempre. É agora, meus irmãos, é nesse tempo de dificuldade em que Deus vai te guardar. Sabe por quê? Porque você sabe a sua posição em Deus, você sabe a posição de Deus na sua vida. Então é nesse tempo de dificuldade que Ele te guarda, e que você não se abala com as situações, em que você tem a certeza e a convicção de que tudo é passageiro. E de qualquer momento Ele vai entrar com a fidelidade dEle sobre a tua vida. Ele vai entrar com a fidelidade dEle sobre a área em que você está necessitado. E aí, meu irmão, quando Deus entra, não tem crise, não tem político, não tem fase ruim, não tem nada disso. Não tem demônio, não tem nada. É Deus, meu irmão. Quando Ele fala, eu vou entrar com a providência, meu irmão, nada segura Deus, querido. Nada pode parar o Deus Todo-Poderoso. Nada. Só que é algo que você tem que ter dentro de você, essa convicção. E é por isso que eu volto a dizer, a tua confiança e a tua esperança tem que estar no Senhor, querido. Só há uma maneira de vencer a crise, de vencer as dificuldades, é se a tua esperança e a tua confiança estiver no Senhor. Se tiver em outras coisas, meu irmão, Deus não vai poder fazer nada por você, porque você está colocando Ele em segundo plano. Aleluia. É um tempo em que Deus nos chama para nos encontrar, para que nós venhamos encontrar a nossa plataforma de segurança, meu irmão. E essa plataforma de segurança é o próprio Deus.
Nós temos que entender essas coisas também, é o próprio Deus. Temos que estar nele e ele em nós. Meu irmão, se você está procurando segurança em outras coisas, querido, e eu podia citar um monte delas aqui, dinheiro, sabe, patrão, emprego, salário, sei lá o que for. Se você está procurando segurança nessas coisas, eu volto a dizer para você, tudo isso é passageiro, meu irmão. Vai ter uma hora que isso tudo vai ficar. A tua plataforma de estabilidade tem que ser o Deus, o próprio Deus. Você tem que estar firmado nele ali, ó. O salmista diz, o Senhor é a minha rocha. Irmão, você tem que estar firmado na rocha, querido. Não é aquela rocha que alguns crentes andam dizendo, estou na rocha, estou na rocha. Aí quando você vê, o cara está na gelatina. Porque qualquer coisa, o cara já corre, meu irmão. Você tem que estar firmado na rocha, querido. Sabe, quando o vento sopra contra você assim, pesado, sabe? Você tem aquela certeza, aquela convicção, eu estou firme. Está difícil, mas eu estou firme, estou na rocha. Eu sei onde eu tenho depositado a minha confiança. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, meu irmão, você tem que ter essa convicção, querido. Sabe, irmãos, é um texto assim que mexeu muito comigo, porque eu não ia nem falar muito sobre isso, mas eu conversando com a minha esposa, depois que o pastor me convidou para ministrar, né? E, sabe, testificou algo que ela falou comigo, eu falei, já sei sobre o que Deus quer que eu fale. Nós temos que ter essa convicção, nós estamos vivendo um momento de preocupação. E é por isso que eu digo que esse texto do livro de Filipenses, ele fala muito com os nossos dias, com o nosso momento. Meu irmão, o papel do povo de Deus não é estar preocupado com as coisas. Tudo acontece com a permissão de Deus. Se você não crê dessa maneira, você vai ficar sempre ansioso, preocupado, sabe? Apavorado com tudo que você vê. Você tem que crer que tudo acontece com a permissão do seu Deus. É Ele que comanda tudo, irmãos. Os homens podem até ter perdido a direção, podem até ter perdido, sabe, o jeito de administrar. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem tudo na palma das mãos dEle, querido. Ele tem todo o controle. Os homens perderam o controle da situação, Deus não. Deus, Ele tem o controle de toda a situação, da tua vida, desse país, do teu relacionamento, sabe, do teu casamento, dos teus filhos. Deus, Ele tem o controle de toda a situação, meu irmão. Independente de crise, de qualquer outra coisa, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Ele é poderoso, meu irmão. Ele é um Deus que não tem barreiras com Ele, querido. Ele passa por cima de tudo. Ele é criador dos céus e da terra, meu irmão. Ninguém pode parar o nosso Deus, querido. O que falta é nós entendermos essas coisas. É nós trazermos isso à realidade. Porque a igreja de hoje, ela tem vivido de migalhas, irmãos. A igreja de hoje tem vivido de coisas que não agregam nada. A igreja de hoje parou de acreditar no único e verdadeiro Deus, para ficar se apegando em coisas que não vão resultar nada nas nossas vidas. Irmão, aconteça o que acontecer, sopre o que soprar, eu quero te dizer que o teu foco tem que estar em Cristo, o autor e consumador da salvação, meu irmão. Meu irmão, não dá mais tempo de ficar brincando de Deus. É hora de é hora de nós depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, para alcançarmos o maior de todos os prêmios, querido, que é a nossa salvação, meu irmão. Nós estamos preocupados com tudo. Nós vemos aí igreja se preocupando com tudo, uma busca tremenda atrás de dinheiro, de solução para sair da crise, disso, daquilo. Ninguém fala de salvação, querido. Ninguém fala do que é mais importante. Do que vai adiantar você ganhar o mundo, chegar na presidência da república e você perder a sua salvação. O foco, meu irmão, dos filhos de Deus tem que ser a salvação. Isso é algo que você tem que almejar todo dia. Você tem que correr atrás disso todo dia.
Você não tem que ficar se preocupando com amanhã, se você vai ter dinheiro, não vai ter, se vai ser mandado embora, se não vai ser. Meu irmão, se a tua confiança está no Senhor, tua vida também está nas mãos dEle, Ele sabe o que faz, querido. Ele é Deus. Aleluias. Meu irmão, nós temos que voltar ao nosso foco. Nós temos que começar a olhar para o sacrifício da cruz, meu irmão. O preço que foi pago pelas nossas vidas. Não dá mais tempo de brincar não, querido. É como eu falei no começo, os sinais são evidentes da volta do nosso Senhor. Os sinais são evidentes. E as pessoas continuam brincando, vindo para a igreja, achando que é só mais um culto. As pessoas saem da igreja, saem por aí, e no outro dia continuam a fazer as mesmas tolices, praticar os mesmos pecados, sabe? Sem acreditar que há um propósito de Deus para a salvação, que nós temos que lutar, almejar isso. E é por isso que a igreja desses tempos tem sido uma igreja fria, porque as pessoas pararam de lutar pela salvação. Eu tenho até acreditado naquilo que o pastor sempre fala, que alguns já estão, a maioria estão acreditando naquela posição de salvo, uma vez salvos para sempre. Salvo que nada, meu irmão, não corre atrás da tua salvação não, para tu ver. Nós temos que estar, meu irmão, na correria todo dia, se policiando, buscando, sabe? Nós não podemos vacilar não, meu irmão. O intuito do nosso inimigo, do nosso adversário, é roubar a nossa salvação. E por que nós estamos preocupados com isso e com aquilo? É tempo de se aproximar de Deus, irmãos. É tempo de buscar intimidade com Ele. É tempo de buscar intimidade com o Senhor. Não dá mais para ficar brincando. Alcançar esse prêmio da salvação. Nós temos que viver nesse mundo almejando essa salvação. A nossa salvação é a salvação das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares. Meu irmão, isso tem que ser o teu alvo. Esquece o dia de amanhã. O amanhã não te pertence, não pertence a mim nem a você. A palavra diz que o amanhã pertence ao Senhor. Esse tem que ser o teu alvo. A tua salvação e a salvação de pessoas para o reino, dos teus familiares. Sabe, não é só para você não. Você tem que todo dia lutar pela sua, mas você tem que olhar para as pessoas que estão ao teu redor e falar, você vai comigo. Porque lá é bom. Eu tenho certeza que lá é bom. E lá não vai ter crise, não vai ter guerra, não vai ter falta de dinheiro, você não vai precisar de dinheiro, meu irmão. E é para sempre. Nós temos que almejar essas coisas, querido. Um dos grandes problemas hoje, em que as pessoas se encontram intranquilas, se encontram totalmente preocupadas, é que elas vivem pensando no amanhã. Um dos maiores motivos das pessoas estarem preocupadas, estarem intranquilas, ansiosas, é esse. É que vivem pensando no amanhã. Vivem, sabe, totalmente, ai meu Deus, e amanhã, o que vai ser? Ou a crise hoje passou no jornal que está cada dia pior. E amanhã? Como é que vai estar? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Só para nós entendermos melhor o que nós estamos falando. Mateus capítulo 6. Versículo, só o 34, tá bom? Você vai entender que não vale a pena você ficar buscando esse amanhã. Olha o que diz. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Meu irmão, viva o hoje. Sabe, o amanhã deixa com Deus, meu irmão. Cada dia basta o seu mal. É um fardo muito pesado para você ficar arrastando o amanhã. Não estou dizendo aqui que você não tem que ter um projeto de vida, tem que ter sim. Mas não você ficar totalmente preocupado com isso, fazendo com que isso seja a prioridade da tua vida. Não, meu irmão, viva o hoje. Sabe o que eu entendo, querido? Eu entendo que
nós nos preocupamos com algo que talvez nem exista para nós. Se você vive preocupado com amanhã e você é filho de Deus, eu quero te dar algo que Deus ministrou ao meu coração um tempo atrás aí. Se você é filho de Deus, está posicionado, sabe a tua posição em Deus, e você vive preocupado com amanhã, você está preocupado com uma coisa que talvez para você nem exista. Suponhamos que Deus abra os céus agora e fale, olha, vou arrebatar minha igreja. Vai ter amanhã para você? Então você está preocupado com uma coisa que não existe, meu irmão, que talvez nem exista. Sabe, nós temos que começar a aprender a lidar com essas coisas. O amanhã ele pertence ao Senhor, meu irmão. Está nas mãos de Deus. É aquilo que eu falei do controle de Deus em todas as coisas. Você não tem que se preocupar com isso não. Senhor, está nas tuas mãos, o amanhã pertence a Ti. Que seja bem melhor que hoje, Senhor. Essa é a tua parte, é colocar como oração, é fazer a petição para o próximo dia, se houver próximo dia. Se houver, querido. Porque eu creio que a qualquer momento esses céus vão se abrir. Vão se abrir a qualquer momento. E é por isso que eu não vou cansar de me dizer daqui para frente que a volta do Senhor está próxima. Que os sinais são evidentes, meu irmão. O amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que viver o hoje intensamente. Viver com alegria, com esperança e com confiança no Deus que pode mudar a nossa sorte. É dessa maneira que nós temos que viver, querido. Intensamente, nós temos que viver o hoje intensamente. Sabe? Depositando a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Acreditando que a qualquer momento, independente de crise, do que seja, Ele vai virar a tua sorte. Eu não sei em que área que você entrou com problema aqui nessa noite. Qual é a tua dificuldade, a tua preocupação. Mas eu quero te dizer que se você depositar a tua confiança, a tua esperança no Senhor, Ele vai mudar a tua sorte nessa área, em nome de Jesus. Aleluias. Deus, Ele é especialista nisso, em virar a nossa sorte, querido. Ele é especialista nisso. Sabe, eu creio que alguns que já tiveram experiência com Deus aqui sabem do que eu estou falando. Em algum momento da tua vida você estava lá, num poço bem fundo, querido. E você olhava e falava, agora não tem mais jeito. Agora ficou estreito para mim. Nem se eu gritar aqui, alguém vai me socorrer. Ah, meu irmão. Você depositar a tua confiança, a tua esperança em Deus. E você vê uma mão potente, grande, poderosa te pegando, sabe? Te trazendo e te colocando em lugares altos. Deus ama fazer isso, irmãos, nas nossas vidas. É que muitas vezes eu e você não damos oportunidade a Deus. Nós queremos resolver. Achamos que vamos resolver. Ah, meu irmão. A tua confiança tem que estar no Senhor, a tua esperança. É nesses momentos em que você tem que declarar o poder do teu Deus. É num momento de dificuldade, num momento, sabe, de preocupação, em que aquilo está te agoniando, que você tem que declarar, Senhor, eu creio, vai acontecer algo, Deus vai mudar minha sorte. É nesses momentos é que você vai fazer a diferença. Nesse momento é que Deus vai fazer a diferença em nossas vidas. É nesse momento em que você vai ser exemplo, vai ser testemunho para outras pessoas. Um momento em que você não quiser mais resolver e deixar que Deus, Ele resolva por você. Aí você vai ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Enquanto você estiver resolvendo, você vai ser mais um, querido. É você entregar a tua confiança, a tua esperança no Senhor. Viver hoje intensamente é você viver sabendo que tudo nesta terra é passageiro. E você não é apegado com nada disso, amém? Por isso o teu foco não está nas coisas terrenas. Abre a tua Bíblia no livro de Colossenses. Nós vamos entender um pouco sobre isso. Colossenses 3, irmãos. Olha o que diz sobre isso. 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Cristo,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmão, nós não temos que ficar se preocupando com as coisas terrenas, não, querido. Porque tudo isso aqui vai passar, meu irmão. Tudo vai passar, querido. Tudo vai passar. Nós temos que estar focados nas coisas do alto. Nós temos que estar focados naquilo que realmente vai agregar algo à nossa vida. Aquilo que vai trazer benefício para as nossas vidas. Sabe? Essa preocupação tem que cair por terra, irmãos, em nome de Jesus. Viver intensamente é acreditar que em meio à crise, às dificuldades, a sua posição em Cristo é o que te motiva, é o que te faz passar por cima de tudo e te leva além. Te leva a lugares em que o homem natural não consegue enxergar. E ele sempre vai dizer, é impossível. É isso mesmo. Quando a gente vive, sabe, focado nas coisas que são de Deus, nas coisas do alto, como diz aqui o livro de Colossenses, e não nas coisas terrenas, nós começamos a mover o reino de Deus aqui na terra, meu irmão. O reino de Deus, ele começa a se manifestar através da tua vida, sabe? E algumas pessoas não vão conseguir entender, porque elas vão falar, caramba, eu estava aqui, e essa pessoa estava aqui, e hoje é o contrário, ele está aqui, eu estou aqui, porque ele é homem natural, ele não vai entender. Agora aqueles que são espiritual, eles vão participar da bênção com você, e eles vão falar, hoje eu declaro mais uma vez que há Deus em nossas vidas. Só os espirituais vão entender, querido, porque é um momento que sabe que Deus vai pegar você e vai te alavancar, vai te levar a lugares altos. E essa é a intenção de Deus para nossas vidas, querido. É te pôr em posição de honra, sabe? Mas para isso nós temos que voltar ao nosso foco. Nós temos que viver intensamente o dia de hoje, focados nas coisas que são de Deus, que são dos céus. Esquecer todo esse materialismo, toda essa preocupação que o mundo tem tentado lançar sobre as nossas vidas. Ah, meu irmão, você não tem nada a ver com isso não, querido. Entrega isso na mão de Deus. Essa preocupação, meu irmão, não vai agregar nada na tua vida não. Entrega tudo isso aí na mão de Deus. Deixa que Ele trabalhe em teu favor. Em nome de Jesus. Eu já estou acabando, eu queria já chamar os meninos do louvor aqui. Nosso foco tem que ser as coisas do céu e não da terra. Colossenses diz isso. Tudo que há nos céus é eterno. E o nosso foco tem que ser viver as coisas eternas. Viver essa eternidade. Crise nenhuma, problema nenhum pode tirar o nosso foco das coisas eternas do céu. Das coisas eternas de Deus. Nada pode tirar o teu foco das coisas de Deus. Das coisas que são eternas. O teu foco tem que ser as coisas eternas, meu irmão. Você tem que estar com os teus olhos voltados aos céus. Você tem que estar sendo direcionado a todo momento. Senhor, qual é a tua vontade? Independente do que tenha acontecido ao teu redor. O teu foco tem que ser as coisas do céu. Você tem que buscar primeiramente as coisas do céu. E as outras coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso, irmão. É algo que Deus tem, sabe? Deus tem procurado as pessoas que realmente querem intimidade com Ele nesse tempo, irmão. Sabe, uma palavra que arde muito ao meu coração é essa intimidade. Sabe, é você entender, porque quem é íntimo, somente os íntimos entendem a posição de Deus na sua vida. E somente os íntimos também entendem
Qual é a posição deles em Deus? Irmão, é isso que Deus quer que você entenda nessa noite. O Senhor quer que você saia daqui com isso no teu coração nessa noite. Que você coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Sabe, que você esteja ao lado dele ali íntimo. Uma vida de oração, uma vida de busca. Isso não é pagar preço não, meu irmão. Porque para os íntimos, isso é prazeroso. Para os íntimos, orar, chegar perto de Deus, sabe? Tocar na hora do Pai, sentir a presença dEle, ser tocado pelo Santo Espírito. Isso não é preço. Isso não é preço, isso é prazer. É prazer, meu irmão. Aleluia, querido. Você é um privilegiado de Deus. Você poder se ajoelhar na tua casa, no teu trabalho, dentro do teu carro. O Espírito Santo de Deus tomar a tua vida. Sabe, se você ser tocado por essa presença maravilhosa. Ah, meu irmão, você é um privilegiado. Você tem essa oportunidade. Isso é direito teu, é direito nosso. É nós que não buscamos essas coisas, porque nós estamos preocupados com tudo que está ao nosso redor, com coisas que não vão agregar nada. Ah, meu irmão, a presença de Deus, ela pode agregar muito na tua vida. Sabe, andar com o Espírito Santo agrega muito na tua vida. Sabe, ser tocado por Ele agrega muito na tua vida. Mas nós temos que buscar isso. Nós temos que, sabe, sair da nossa posição de conforto. É isso que nós precisamos, querido. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Aleluias. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Não sei, querido. Desculpa a tua cabeça aí nessa hora. Eu não sei